Papo com o Carlito nessa quinta-feira, dia 22 de dezembro. Estamos aqui, nos desculpem pelo atraso, muito justificado. A gente estava aguardando aqui o deputado Zé Silva chegar, já chegou. O deputado Zé Silva rodou muitas cidades hoje, muitas inaugurações, muita coisa para falar, e já ele vai estar aqui com a gente. Hoje nós vamos inverter. Sessão Pancada vai ser primeiro, alguma coisinha só para a gente falar do que aconteceu ontem aqui na cidade. Mas estamos aqui com o sentimento de que Los Hermanos ganharam a Copa, né? Meu Deus do céu, o que fazer, né? Dizem que tinha uma conhecida minha que falava assim, que a mãe dela falava, eram mais do que inimigas, eram irmãs. Então, Los Hermanos de Los Hermanos não tem nada, ó. Aqui, vamos começar. Vocês vão ver aí na tela de vocês uma foto de ontem lá em frente à prefeitura. Aconteceu o seguinte, sem planejamento, sem programação, a administração mandou um recado para as diretoras e as diretoras mandaram para as professoras e para as agentes escolares e não sei mais para quem, não sei se isso inclui os outros funcionários da escola, que quem quisesse férias tinha que ir lá no dia seguinte e só nesse dia assinar um requerimento, senão não ia receber as férias. Ah, por favor, né? Olha aqui. Eu contei mais de 50 pessoas só nesse momento que foi tirada essa foto aqui. Tem o vídeo pra gente passar? Mais de 50 pessoas, olha aí. E o pessoal mandando vídeos pra gente, fotos. O que acontece? Acredito que... Tô sem retorno. Acredito que aconteceu o seguinte. Não teve planejamento, mandaram lá pro RH... Não sabia se as professoras e os funcionários iam ficar no sol, na chuva, e isso atrasou um pouquinho. O RH com certeza não tinha todo esse amparato para receber esse tanto de funcionário. E aconteceu isso, infelizmente, ontem, inclusive com uma das melhores classes, que é a classe de professores, né? Mas não poderia acontecer com ninguém. Então, a sessão pancada hoje, a gente queria deixar aqui uma moção de repúdio ao que aconteceu ontem e que isso não aconteça mais, né? Recadinhos de diretoras para as professoras, para os agentes, dizendo assim, ó, vai lá, porque se não for, você não recebe as férias. Como assim? Não programou? Teve um ano inteiro para programar tudo isso e não se programaram? Esse programa, gente, o que a gente mais quer, acabou de voltar aqui o meu áudio, o que a gente mais quer, como eu já disse várias vezes, é fazer um grande resumo, um grande rascunho de um possível plano de governo a ser usado pela gente, a ser usado por companheiros nossos, né? E que a gente cometa o mínimo de erros possíveis numa administração e numa possível administração. É isso que nós estamos primando aqui e fica, como eu disse, o nosso repúdio ao que aconteceu e que isso não aconteça mais, né? Tem também algumas pequenas denúncias no sentido de que não se usam mais o anfiteatro nosso lá da Vila Olímpica para fazer as formaturas dos alunos das escolas municipais, como também não usa mais a Câmara, usam um outro local, não se sabe se estão pagando por esse local, o que está acontecendo, será? Então, muitas coisinhas que estão por vir, mas eu queria dizer para vocês que o Papo com Carlito hoje, a gente tem a grande satisfação, tem a grande honra de receber um homem público, um homem de Iturama, um homem da região. E esse homem é o deputado Zé Silva. Deputado Zé Silva, você é o Moisés do Sertão? Explica esse negócio de Moisés do Sertão pra gente. Como é que é isso? Boa noite, Carlito. Boa noite. Prazer estar com você aqui. Aliás, eu estou sempre com você, né? Mesmo longe, lá de Brasília. Eu estou acompanhando aí você abrir esse canal aberto aqui para a população, para trazer aqui desafios e demandas e, claro, transparência é a palavra de ordem hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A história do Moisés do Sertão, Carlito, é uma história gratificante, ao mesmo tempo ela é emocionante. Eu, assim que assumi a presidência da Emater, em 2001, tive a oportunidade de ir para a França, ficar numa região em 17 cidades, quase em 4 meses, e fui assumir a presidência da Emater com 30 e poucos anos,
toda a vitalidade e pensei, pô, eu, presidente da Emater, iria levar irrigação, modernidade, tecnologia. Quando eu cheguei no norte de Minas, no Jequitinhonha, eu fui perceber que as pessoas lá não estavam preocupadas em alta tecnologia, altas produtividades. Eles precisavam de algo elementar na vida das pessoas, que é o que está nesse copo aqui, água para beber. E até hoje, né, grande parte dos municípios do norte, do Jequitinhonha e do nordeste brasileiro, o caminhão-pipa ainda passa uma vez por semana e deixa em torno de 10 litros d'água por pessoa para beber. Aquilo me indignou, eu voltei para Belo Horizonte e convenci o governador Aécio, que era o governador de Minas, um grande governador, de que a Emater, ao invés de levar tecnologia, levar a semente, que me chama de Zé da Semente, ter a simbologia da vida, eu precisava levar água para as pessoas. E como engenheiro, criamos um projeto de água e tal. Para resumir, quando eu fui ser candidato a deputado, que ninguém quase acreditava, eu fui inquirido, as pessoas falaram que eu estava aproveitando da Emater e tal. E uma repórter do jornal Estado de Minas, hoje ela é a principal cientista política do jornal Estado de Minas e da televisão de Belo Horizonte, ela foi investigar. Ao investigar, eu contei a história que eu estou contando aqui, de chegar e levar água, viu, Fernando? Fernando está aqui nos visitando, um grande repórter aí do esporte brasileiro. Uma senhora com 85 anos, ela com 12 filhos, 11 vivos, e eu cheguei e saí lá de um evento da Emater, desses que estão acostumados de fazer quitandas, pães, queijo, esses produtos fundamentais. E quando eu saí, ela me puxou pelo braço e falou: meu filho, é muito bom, mas quando você sai daqui, a nossa vida acaba, né? Dona Ana Como Santana, assim, né? Um pano na cabeça, sabe? Aquela simbologia da mulher guerreira do sertão do norte de Minas, né? Eu falei: dona, mas por quê? Falei: eu não tenho água para beber, meu filho. Virou e falou: tá vendo essas casas aí, ó? Meus filhos, meus netos, e essas casas todas feitas buscando água na cabeça. Eu falei: dona Ana, e você buscou essa água longe? Não, meu filho, 4 quilômetros. Que é isso? Eu falei: dona Ana, e... Lata d'água na cabeça, deputado? Eu falei: dona Ana, e... quanto tempo você vai buscar água? Ele falou: eu mais o meu falecido marido, quando nós mudamos para cá, nossas famílias, esse jatubá, uma árvore muito frondosa, era pequenininho, o eixo do carro cortou o ponteiro, porque ele é desse tempo. Isso faz aí, olhou assim pro tempo, uns 74 anos. Que é isso? Então, uma pessoa que ficou 74 anos, criou 11 filhos, um faleceu, os netos, e não perdeu a esperança, virou minha causa de vida. E essa repórter, quando foi fazer a investigação, achando que eu estava fazendo algo errado de ser candidato a deputado, ela voltou e publicou do jornal Estado de Minas uma matéria escrito O Polêmico Moisés do Sertão. Alguns me xingando e outros falando, ela fazendo a comparação com Moisés, levar o pessoal para a Terra Prometida. Aí eu fiz disso minha causa de vida. Então hoje lá no norte, no Jequitinhonha, é o Moisés do Sertão, e agora recentemente... Mas o Moisés do Sertão é o seguinte, ele é algo positivo, né? É bacana ser chamado de Moisés do Sertão. Sim, claro não, é positivo, Carlito, mas na época foi feito para me criticar. Certo, mas acabou que não deu certo. Não deu certo. Agora, o Zé da Semente, porque aqui em Iturama, aonde a gente anda, o pessoal, é o Zé da Semente. Quer dizer, o pessoal usa isso negativamente para dizer que você só entrega semente para a agricultura familiar, para o pessoal da Emater, para o trabalho da Emater. Como é que é isso? Bom, primeiro, quem fala essas palavras exatamente não tem nenhum conhecimento da representatividade que tem esse programa. Pra você ter uma ideia, eu comecei aqui na Fazenda Barreiro, em Limeira do Oeste, no assentamento. Foi o que me inspirou esse projeto, depois eu implantei ele aqui em São Francisco de Sales, o nosso Ademir era o prefeito. E quando fui ser presidente da Emater, virou um programa de Estado. Aí o governador de Goiás, na época, fez o programa de semente em Goiás. E hoje, para você ter uma ideia, vai ser liberado agora nos próximos dias, vai ser pago amanhã 10 milhões, onde os 53 deputados federais de Minas, inclusive, né, está terminando o mandato agora, o deputado Aelton, né, que é nosso conterrâneo aqui, ele terá 1.100 sacas de semente para ser distribuída. Ou seja, quem fala isso não vê que a semente ela tem uma simbologia da vida. Então o Aelton também é deputado da semente? O Aelton da semente? Não é isso que eu quis afirmar, eu quis dizer que ele, né? Também ajudou, claro. Claro, a bancada mineira, os 53 deputados decidiram de colocar 10 milhões na Emater. Deputado, mas olha, esse programa é um pouquinho abrangente e Iturama tem muita gente nova, o senhor sabe, que não conhece o senhor, né? E o senhor começou a falar um pouquinho da sua história. Eu
queria que você fizesse um resumão da sua história. Como é que é a sua história? A criança Zé Silva, lá em Limeira do Oeste, montando em cavalo, amansando cavalo, burro. Como é que é Olha, isso? Conta pra mim. as pessoas que conhecem a minha história, né? O meu pai nasceu ali na beirada do Tapeirão, aqui perto de Alexandrita. Minha mãe e eles casaram ali na igrejinha de Santa Rita, por isso que eu estive lá com você, gravando um vídeo no final da campanha. Depois, quando eu tinha 4 para 6 anos, mais ou menos, meu pai deu um câncer de mama, e naquela época era muito raro. Com isso eu fui registrado aos 11 anos pelo João Beba, lá de Alexandrita. Saudoso João Beba, né? Saudoso João Beba. E além de ser registrado aos 11 anos, entrei na escola com 9 anos de idade e consegui superar tudo isso. Fiz agronomia na época das diretas já, passei no concurso da Emater, tive esse período fazendo esse estágio na França. E quando eu fui ser candidato, o comentário é o seguinte: coitado do Zé Silva, né? Vai ter os votinhos dos coleguinhas da Emater. E felizmente, viu, Fernando, você que é o homem que conhece o mundo aí através do esporte, 4 vezes eleito deputado federal. As 4 votações eu tive a oportunidade, graças a Deus e graças a esse trabalho, ser votado em mais de 90% dos municípios de Minas Gerais. Fui 8 anos presidente da Emater, secretário da Agricultura de Minas, secretário do Trabalho. E agora, Carlito, recentemente você acompanhou, eu falei com você lá da América, né, lá dos Estados Unidos. Foi a minha palestra mais importante da vida. Eu assisti inteira, muito legal. Dia 4 de novembro. E, pessoal, a mais importante é uma palestra de 9 minutos. Se fosse em francês, o senhor falaria fluentemente? Je parle bien français. Ah, muito bem. Très bien, très bien. Mas aí, Carlito, então a minha história é essa. Uma história curta. Porque eu falo assim, porque é o seguinte, quando traduzem, nem sempre eles colocam a emoção, a ênfase no que o senhor está discursando lá, né, deputado? E eu percebia isso às vezes. Carlito, era uma tradução assim ao pé da letra, né? Muito rígida, muito ríspida às vezes. Não, era Carlito, assim? e dessa história é o seguinte: quando você fala, eu sou Tunica aqui do PA Primavera, foi um dos que chegou lá quando meu pai amassava cavalo lá na nossa pequena propriedade, que é nossa até hoje. E eu realmente, dos 6 anos em diante, eu tinha que ser o primeiro a montar, até quando o animal era mais novo, né? Eu sou Tunica e me acudia uma vez que o seu Jair não brincava mesmo. Então tudo isso faz parte da nossa história. Mas o importante de toda essa história, Carlito, eu gosto sempre de mostrar essa verdade para as pessoas, para motivar e saber, né, que todo mundo pode. E só é possível através de muito trabalho, através da educação, através de acreditar de que a política não é o que a maioria falam da política. O senhor diria que a educação é algo fundamental para a pessoa se realizar profissionalmente, como indivíduo, como marido, como mulher? Olha, para mim são dois pilares da educação que transformam a vida das pessoas. Um é a educação da escola, dos livros, das professoras, das metodologias, né, da ciência, e a outra é da família. Então, ao você conseguir integrar essas duas educações... Não tem como separar a família, né? A família vai junto, né? Jeito, eu estava vendo suas fotos lá na diplomação, né? Tem que dividir com a família, porque eles que sentem a falta. O Zé Neto, os filhos, a Dora, todo mundo. Então, Carlito, a educação, se não for pela educação, você não transforma... Deputado, vamos para a aula de matemática, então? Podemos, Quantos votos no primeiro mandato? 110.570. 570. E quem está contando, né? Tudo bem. No segundo mandato? 109.325. 325. No terceiro mandato? 109.925. Rapaz, que isso. E no quarto mandato? 86 e uns quebrados. E uns quebrados. Deputado, por que caíram esses votos? Olha, Carlito, o Brasil hoje, e ontem a nossa votação no Congresso Nacional mostrou com clareza. Votaram a PEC ontem, né? Votaram a PEC e depois... O senhor acha que o presidente Bolsonaro vai sancionar? Ou vai devolver aquilo lá para a Câmara resolver? Não. Ou aquilo já está finalizado? Já está finalizado. Finalizado, exatamente. Mas voltando à questão da votação, é o seguinte. Na minha visão, nessas 4 eleições, é uma eleição onde se discutiu muito o que não precisava discutir. Eu tenho enfrentado esse debate muito fortemente. Uma polarização, né? Foi Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, e segundo, inclusive, os estudos, políticos igual Eduardo Barbosa, que defende as APAES, uma referência nacional, perdeu a eleição, reduziu mais da metade dos votos, né? Júlio Delgado, um dos parlamentares, meu vice-presidente da comissão, meu relator,
sobre mineração da comissão de Brumadinho, reduziu quase a metade dos votos, não foi eleito, né? E assim, da minha área, né, o Wilson da FETAENG, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas Gerais, perdeu a eleição. Então, segundo esse estudo, parlamentares como nós, que não pegamos um aparelho desse, que pega aqui, xinga e fica xingando os outros, né? Eu falo que tem dois tipos de políticos, os que xingam e tem muito voto, e os que trabalham, que não chamou atenção. Mas tem os que não fazem conta também, né? Porque o senhor, de certa forma, o senhor se arriscou. Porque o seu partido primeiro era o... PDT. PDT. O segundo era o... Não, é o Solidariedade, até hoje. Do segundo mandato até hoje é o Solidariedade? Solidariedade. 77. O Solidariedade é um partido pequeno, sim, de certa forma, né? Nós temos 8 deputados só no Congresso. Então o senhor sempre fez conta de quantos votos o senhor precisaria, como é que estava a sua base, engajando... Esses 86 mil votos, né? Ainda sobrou 21 mil votos. Se eu 21 mil votos. Ainda seria infelizmente é o que não aconteceu com o Ailton. A gente fala que talvez ele tenha feito uma conta diferente, porque ele saiu de um partido que tinha o Nicolas, que era a grande sensação do momento, não sabia quantos votos que ele ia ter, mas o cara teve 1,5 milhão quase, né, de votos. 1,5 milhão. E puxou 12 junto com ele, e o último foi com 30 mil votos. 31 mil votos. 31 mil votos. Aliás, o Kido com 31 mil votos. E o Ailton teve 50. Esse com 31 mil votos, eu queria fazer referência a um grande amigo, foi ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro Antônio. O pai foi prefeito de Belo Horizonte. Sim. Ele saiu de 230 mil votos para 31 mil votos. Pois é, teve umas pendengas aí, mas que não vem ao caso, né? Não é o caso, né? Mas vem sim ao caso, né? Vem ao caso, mas... Vem ao caso na urna, né? Ele perdeu 200 mil votos, né? Pois é. Que não é o caso do que eu disse. O Eduardo Barbosa, que é a referência das APAES em Minas Gerais. O Júlio Delgado, o pai foi governador, foi prefeito de Juiz de Fora, foi candidato a governador, ele é deputado também do 4º mandato. Deputado, né? Claro que nós vamos falar das suas obras, vamos falar tudo mais. Calma lá, vamos chegar lá. Mas como é que é isso? O que o senhor projeta de futuro? Porque o senhor manteve 3 anos seguidos, a faixa de 110 mil votos. 3 mandatos? 3 mandatos, né? 3 anos eleitorais. E no último ano recuou um pouco. E o senhor acha que o senhor vai ter que acelerar de alguma forma para o senhor continuar deputado? O que o senhor vislumbra de futuro? Olha, Carlito... E que isso seja uma notícia muito boa para a gente, porque a gente tem uma expectativa que políticos igual ao senhor se destaquem, cresçam e levem Iturama para onde ela deve estar. Olha, Carlito, com certeza eu estou entre os parlamentares que têm bandeiras de Estado. Uhum. Desde 2015 eu represento o Parlamento Brasileiro na Conferência Mundial do Clima, e de 2019 na Espanha, 2020 em Glasgow, na Escócia, agora em Sharm el-Sheikh, no Egito. Cada um desses eu apresentei projetos que garantem a competitividade e a imagem do Brasil no cenário internacional. Esse é um ponto. Outra bandeira que eu assumi, eu estava saindo de Iturama para assumir o 3º mandato, foi quando aconteceu a tragédia de Brumadinho. Então, nesse 4º mandato, eu estarei liderando o movimento de parlamentares, inclusive agora, final de janeiro, devo estar indo em Berlim, na Alemanha, sobre a mineração sustentável no Brasil. Sobre obras paradas, o Tarcísio, que foi eleito governador agora de São Paulo, esteve comigo, eu presidindo a comissão sobre obras paradas, publiquei um livro em 2019. Agricultura familiar e regularização fundiária, que é a documentação da terra, não só de assentamento, mas especialmente da região amazônica. Nos últimos tempos, eu sou o deputado mais influente do Congresso Nacional. Quando fala de agricultura, se perguntar o Zé da Semente, o Zé da Roça lá em Brasília, todos sabem que é o nosso mandato que é forte. Então, depois dessa trajetória, e se me perguntarem, né, sobre ter reduzido de 110 mil votos, 109 mil votos para 86 mil votos, o importante é estar no Congresso Nacional e 4 vezes, né, eleito deputado federal, alguém que falava que não, o Zé vai ter os votinhos dos colegas. Mas olha, é motivo... Mas aí, Carlito, o desafio daqui 4 anos, né, o governador Zema foi o primeiro presidente de partido, estou mostrando os fundamentos do alicerce, né, ajudar a eleger o governador. Então, daqui 4 anos... Zema é candidato à presidência ou não? A perspectiva é disputar o executivo em Minas Gerais. Que beleza, né? O Zema é candidato a presidente. Peraí. Ficou. Esse peraí, já tá virando meme, sabe? Já é típico aqui do programa. Pera. Explica isso aí. É que passou batido.
A hora que eu falei se o Zema vai se candidatar a presidente, o senhor estava falando de governo. Explica isso daí, seguinte, explica. Eu quis mostrar toda essa trajetória e as bandeiras que eu estou liderando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como eu disse hoje, inclusive, na Globo News, hoje de manhã, falando sobre o orçamento, sobre a PEC, sobre o déficit do Brasil. Eu estou me preparando para colocar o nome à disposição para disputar o governo de Minas, né, daqui 4 anos. Né? Agora, homens públicos, né, você não é candidato de si mesmo, você não vai ser candidato nosso a prefeito de si mesmo, mas você vai ser candidato de uma causa, de um plano de governo, de um grupo de pessoas que sonham um estado diferente. Então, eu vou trabalhar aqui, nessa perspectiva, mas o futuro ele vai depender da nossa caminhada daqui até lá. Eu falo que se você quiser vender esse copo, você não pode pedir 50 se você quer 100, né? Você tem que pedir 150 e ver o que vai acontecer, né? Agora, o senhor acha que porque é motivo de honra tudo que o senhor falou e os destaques que o senhor tem a nível nacional, internacional, regional e tudo mais. O senhor acha que isso afastou um pouquinho da base? Não afastou da base. Nós tivemos aí essa questão de 2 anos da pandemia, que realmente foi um desafio, e a população brasileira, por essa polarização, e infelizmente o Brasil precisa superar esse momento, e ontem, quem está nos acompanhando viu isso, teve 130 votos contra a PEC. O líder do presidente Bolsonaro, que foi meu vizinho 8 anos do Bolsonaro, orientou e votou favorável à PEC. Isso significa... 553 deputados, é isso? 513. 513. Mas votaram, escreve aí, 366 com mais 130. Mais 130. Dá 496, né? Mas a maioria então, é quase 500, que absoluta, 500 deputados, né? 130 só votaram contrário. Isso significa, Carlito, né, que esse debate, essa polarização, que o Brasil só perdeu porque... Por que o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, orientou e votou favorável à PEC? Porque se não aprovasse a PEC, que muitos ficam falando que é PEC do estupro, PEC do que quer, porque não entende nada, o Bolsonaro não fechava as contas para terminar o governo também não. Independente de quem foi o presidente eleito, está recebendo um país quebrado. Né? Eu ia fazer essa pergunta. O Brasil está quebrado? Está quebrado. Quanto que o Brasil deve, deputado? Só para a dívida pública de pagar os juros, correção monetária, representa 18,9% do PIB, toda a riqueza do Brasil. O senhor acha que a maior despesa do Brasil é só da dívida que o Brasil tem. Você vê na educação, hoje eu estava com o secretário da Educação aqui de Campina Verde, quando ele fez um pedido, por que não pagou ainda? Eu falei, não pagou porque o governo federal, o presidente da República, cortou 5 bilhões e meio do FNDE. Sim, isso aí todo mundo sabe, né? Não, mas se cortou, por que cortou? Se tivesse sobrando, ele iria cortar, ele queria pagar. Claro que não, ele queria pagar. O presidente queria pagar, não pagou. Da agricultura, né? Para você ter uma ideia, os juros, quem é pequeno produtor está nos acompanhando, você está na feira toda semana, você sabe disso. Sabe quanto que subiu, Fernando, o juro? 67% do ano passado para cá. Então é o seguinte... Ele não tem dinheiro para emprestar. E, olha, nem um banco, desde que lançou o Plano Safra no mês de maio, junho, julho, me parece, junho, né? Não tem os dinheiro no banco para emprestar. Tem dinheiro do mercado, agora dinheiro compatível com você, mas não tem financiamento. Deputado, o senhor acha que o orçamento secreto ajudou a quebrar o Brasil? Não existe. Primeiro é o seguinte, essa história de orçamento secreto é secreto para quem quer falar que é secreto, né? Por exemplo, como é que funciona um deputado destinar recursos? Sou eu, é o deputado Aelton, é o deputado Maurício que vai estar lá agora, sabe? É o seguinte, lá é uma fila de 513 deputados. Mas olha, ok, mas o senhor falou de Brumadinho. Super bacana, o senhor foi presidente lá da comissão e lá teve aquela multa que foi aplicada e dividida com os municípios de Minas Gerais. Sim. Só Iturama recebeu acho que 2,5 milhões em razão do trabalho vosso lá na Câmara. Da negociação do acordo. Da negociação do acordo. Mas como é que isso acaba? Não. Eu falo o seguinte, porque a de Brumadinho, ela é específica, planejada, detalhada. O orçamento secreto não é. Não sabe quem que é o deputado. O deputado fala que é ele, mas parece que não fala. Como é que é? Não, mas vamos chegar. Eu falo isso porque a gente, nós mesmos ficamos em dúvida. Pera. Então deixa eu explicar, né? Bom, é o seguinte, como que funciona o deputado que conseguiu o recurso? São 513 deputados. Então eu recebo aí 3, 4 mil pedidos
durante o ano. Quando chega no final do ano, eu tenho que ter força política para conseguir indicar mais recursos. É evidente, tem um deputado que libera mais recursos, libera menos, eu estou entre os parlamentares que mais liberam recursos. E eu só tenho, e tem uma coisa, eu só anuncio quando vem. Eu não anuncio para não chegar o dinheiro, né? Bom, quando acontece isso, qual que é a parte que é secreta que eles falam? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, o do Senado é um mineiro, eles têm a atribuição com o relator do orçamento de distribuir entre os parlamentares. Agora, um parlamentar, um deputado, que nunca vota nas propostas que o governo precisa, no caso o presidente Bolsonaro, o Solidariedade, nós votamos 98% das propostas do Bolsonaro, porque eram projetos bons. Como vão votar 98% ou 100%? Que foi o presidente Lula. Como eu votei com o Temer, como eu votei com a Dilma. Então, quando o presidente do Senado ou o presidente da Câmara vai distribuir recursos, ele não vai distribuir para quem não apoia os projetos do governo. Mas a distribuição não é nominal. Não, ela é... no final, não, na chegada do dinheiro. Não, na chegada sim. Aí quando... Dá um tempinho aí, pera. Então, o presidente da Câmara e o presidente do Senado definem esses recursos com cada parlamentar. Só que esse recurso, ele é diferente da emenda impositiva, que ela vem com o nome do parlamentar. Isso. Hoje, por exemplo, Essa confusão, então. Né? Eu tô agora, por exemplo, estava lá hoje com o doutor Helder. O mercado municipal, 2 milhões. Eu consegui 1 milhão, que eu fui lá, doutor Helder, ó, comuniquei formal, numa carta, cadastra aí 1 milhão para fazer o mercado municipal. Ok. A partir daí eu fui lá, anunciei, comecei a obra, fiz o vídeo. Né? Então, é secreta na definição de um deputado ganha mais, outro ganha menos recursos. Né? Agora, qual que é meu posicionamento? Não, eu prefiro do jeito que ficou agora. Como que ficou o recurso agora? É o seguinte, a emenda é impositiva, ao invés de eu ter 19 milhões de emenda, eu passei a ter 32 milhões de emenda. Os outros, a metade desse recurso, que nós tínhamos 19,6 bilhões, a outra metade foi para os ministérios. Deputado, o senhor vai dividir esses 32 milhões com quantos municípios? Aí eu pergunto, o senhor atua em quantos hoje? Não, eu sou votado em 800, mas prioritariamente eu atuo em 26 municípios, 25 municípios que vai receber esses 32 milhões. Dividido por 32 dá 1 milhão para cada um? Por exemplo, não, é muito relativo. Por exemplo, a Almenara, é do tamanho de eu tive 7 mil votos. Eu tenho que dar 4 milhões para a Almenara. Né? União de Minas está aqui do lado. Eu fui o mais votado. Né? Eu tive lá 840 e poucos votos. Né? Eu vou colocar 500 mil, 600 mil, 700 mil para a União de Minas. Né? Então, assim, você vai... É reciprocidade. Né? Onde eu tive mais voto, e não é só o voto também, só nominalmente. Por exemplo, eu estive na outra semana, estive lá em Monte Formoso, 54% dos votos. Zé Gonçalves de Minas, 52%. Pontos Volantes, 50%. Então, o deputado ele faz a divisão de acordo com a votação que ele tem. E também pela... O senhor se sente traído de Iturama só ter dado 1.500 votos para o senhor? Eu não sinto traído por Iturama ter me dado 1.500 votos, não, sabe? A cidade da gente é a cidade mais difícil, né? Porque as pessoas às vezes eles me veem ainda às vezes como o Zé Silva ali do colégio, né? E também os interesses locais. O padrão de fazer política. Por exemplo, o governo passado do ex-prefeito aqui, do Anderson, né? Coloquei mais de 20 milhões, perdeu a metade. O senhor acredita que o Anderson tenha cumprido tudo com o senhor ou não? Não cumpriu, né? Com certeza não cumpriu, não. Aquela história do frigorífico de carne, de aves. Aquilo dá para dar uma desfiada nisso daí? A gente consegue falar alguma coisa? Conseguimos, com certeza. Claro que nós vamos entrar aqui nos seus... Já a gente vai mas assim, enumerar. Eu não acredito nem que o Anderson perdeu o recurso. Não é porque ele quis, não. Pela maldade dele. É falta de preparo, de traquejo com a administração, de ter uma equipe competente. Às vezes a própria equipe... Desviou o olhar para outra coisa. Às vezes a própria equipe dava informação equivocada, como é muito comum, nós vamos poder falar disso aqui hoje também. Então perdeu, ele se esforçou, não conseguiu fazer o projeto em tempo adequado. Como também, quando na outra administração do prefeito Burrinho, também nós perdemos recursos desse frigorífico. Parece que é uma cabeça de burro que enterrou aqui, que não dá conta, não tem competência para apresentar o projeto na hora certa, diferente de Campina Verde. Às vezes as pessoas criticarem, hoje 14 obras em Campina Verde, todas no tempo certo, né? Cheguei lá, por exemplo, para fazer o pagamento de 600 mil que eu tive com o prefeito Helder, lá no Rodrigo Pacheco. Falei, publicou o processo licitatório, na hora ligou para o secretário de planejamento, o gestor de convênio, e falou,
o aceite do Ministério ontem. Então tá bom, ó, paga amanhã, vai pagar amanhã os 600 mil, né? Deputado, eu sei que, por exemplo, o senhor é muito amigo do secretário Cleonaldo, né? O senhor estudou junto com ele, não foi? Como é que é a história do senhor? Não sou amigo não só do Cleonaldo, né? Mas assim... Do Burrinho também, toda claro. a família, né? A gente tem diferenças políticas, né? Mas não nenhuma uma questão em relação à família, à nossa história. Não, mas o Cleonaldo nós estudamos junto aqui na escola, moramos junto da República, estudamos em Goiânia, formamos depois ele em veterinária, eu em agronomia, voltamos juntos para cá. Então, um amigo querido que eu conheço a vida toda. Só junto nós estudamos uns 12 anos, contando o colégio aqui e lá em Goiânia, né? Aí o Cleonaldo seguiu a vida dele, eu segui a minha vida e reencontramos há pouco tempo aqui em Iturama e hoje ele está na para mim ele sempre falava que ele era apolítico, que ele não gostava de política, mas tá aí, né? Não tem. Tá numa função política, não, né? Esse é um problema do Brasil. As pessoas falam, eu não gosto de política. Mas a gente não vive sem política, meu Deus do céu. Só de falar isso já está fazendo política, né? Deputado, hoje nós replicamos e compartilhamos muito do que o senhor fez lá em Campina Verde hoje, e aí eu queria colocar aqui um áudio do secretário que ele fala o seguinte. Moçada, aí, ó. O deputado Zé Silva mandando obra aí para Campina Verde. Para nós aqui não manda nada não, né? Manda pouca coisa. Vai vir um trator dele agora, a emenda já está aprovada lá, vai vir um tratorzinho para nós aqui também. Agora, graças a Deus, nós já temos nossa feirinha, né? Já faz mais de 20 anos nós temos nossa feira, né? Campina Verde não tinha, realmente tem que ter, né? Agora nós precisamos de cuidar dela, Lícia, lá, né? Forte abraço a todos. Primeiro eu acho que ele tirou uma casquinha do senhor, vai trazer um tratorzinho, né? E depois ele falou, ele quis dizer que o senhor estava levando uma feira para lá e na verdade o senhor está levando um mercado municipal, é totalmente diferente, né? E 20 anos de feira da agricultura familiar, beleza, pode até ser, mas que eu me recorde, a feira da agricultura familiar voltou no governo do Anderson, por entusiasmo seu e por aceitação do Anderson. Quem era secretário lá era o Vilmar Barreto, e a gente estava como vereador na Câmara, a gente também, né, ajudou bastante. Hoje a feira da agricultura familiar, que eu participo também, ela tem um outro formato, ela não tem mais aquelas barraquinhas listradas de verde e branco e tudo mais. O que ele quis dizer aqui? Bom, Carlito, nós vamos entrar na relação de tudo já. Não, mas né? Pera aí, você me perguntou. Pera. Bom, é o seguinte, primeiro é lamentável, né? Eu estive recentemente lá aí na Feira Livre, encontrei com ele. Está totalmente... Comprou um pintado da gente, obrigado, viu, pela freguesia. Totalmente desinformado, né? Eu lamento, falei isso para ele, falei, Ronaldo, vocês estão mentindo para você está dando informação equivocada, né? Você vê, só agora nesse mandato do Burrinho, em tramitação, coisas que já foram adquiridas, que não estão funcionando na educação. O prefeito Burrinho está cumprindo com o senhor? Não, ele não tem nenhum compromisso comigo. Então, não, cumprindo com as suas emendas, ele está... Não, eu estou dizendo aqui, ó, são 2.257.000... Que estão parados. E alguns, grande parte desse, inclusive, desde a época do Anderson, e que não vai para frente. Então, o Cleonaldo, eu lamento, né, eu disse isso para ele, Cleonaldo, ó, cuidado, você está comendo pela mão dos outros, eles estão mentindo para você, fazendo você mentir. Então, na verdade, se ele falou, querendo fazer aí como você falou, uma casquinha, fazer um sarcasmo, ele está mais desinformado do que eu pensava ainda, né, porque ele falou de um tratorzinho. Primeiro que não é trator, não tem tratorzinho é de brinquedo. Trator é de verdade, é um trator que trabalha. Trator hoje é 300 mil reais, né? Exatamente. O que está aí não é um tratorzinho, são 260 mil reais que faz meses e meses que eles colocaram no sistema do Ministério e não aperta o Enter para chegar lá para o Ministério. Aí ele falou que não, eu printei, mandei para todo mundo, né? Então é o seguinte... Mas isso é tão ruim, né? Eu acho que isso não soma, né? Então, em vez dele falar essa asneira que ele falou aí no grupo, ele deveria falar, ó, gente, vamos pedir ao deputado, né, que eu poderia debater, sentar com ele, falar, ó, até me falou que eu estou devendo um café, tomar um café com ele, ele pegar, minha equipe mandou para ele esses 2 milhões e tanto, e comprar, por exemplo, tem 100 mil para comprar implemento agrícola, que foi o primeiro que, quando eles chegaram aqui, é um recurso... uma emenda minha individual impositiva, está lá, está segura, consegui jogar para frente, né? São, na verdade, até hoje não licitou, né? Então, assim, tem outros recursos, são 2.257.000. Deputado, acho que chegou a hora. É lamentável falar isso, né? Chegou a hora da verdade. O que o deputado Zé Silva já trouxe para Iturama?
Carlito, além da semente. A semente é o menor valor financeiro, mas é o Isso. valor que tem a simbologia da vida. Um É grão de milho, isso. quando você planta, ele produz 600 gramas. Isso que eu queria que o depois, senhor falasse, porque as pessoas falam disso negativamente, mas não tem a satisfação do agricultor plantando e aquele crescendo e ele colhendo e ele Carlito, podendo vender e pagar Carlito, dívida. Quem fala essas asneiras, que a pessoa está altamente despreparada, maliciosa, maldosa, é igual passar fome. Quando eu fui aprovar a PEC ontem, a votação, e garanti que o meu partido 100% votar, é o seguinte, aí camarada que vive no ar-condicionado, anda de caminhonetona, de carro, não entende que só sabe quem passa fome, quem não tem o que comer. E tem R$600 para uma família de 5, 6 pessoas. Da mesma forma, quem fala uma asneira dessa e achar que eu vou achar ruim de chamar de semente, eu agradeço a Deus. As parábolas da Bíblia falam há tempo de plantar e há tempo de colher. E como disse, uma semente de milho produz 600 grãos. E é tão valioso e tão abençoado que eu, lá na Barreiro, que eu falava, aquele povo do INCRA, que é uma honra para mim começar a trabalhar na Barreiro, o pessoal dos assentamentos. E o deputado Maurício, quando eu estava lá, ele tinha 3 anos de idade, 2, 3 anos, e que a família dele, o pai dele, o tio, todos os agricultores que eu ajudei, ele sabe muito bem disso, e que hoje virou um programa de Estado. Eu falei, os 53 deputados e os 3 senadores colocaram 10 milhões que vai ser pago amanhã para comprar sementes, né? Então, essa simbologia que é fundamental para todo... Agora, você pergunta, o que é que eu fiz para Iturama? Bom, primeiro... Papo com Carlito, a gente sempre descontrai um pouquinho, só para pera, tirar a atenção, pera. Mas eu falo... Mas não é a sessão pancada. Nós vamos ouvir do deputado agora e ele vai ler, e eu queria pedir para vocês que tivessem uma atenção especial e se tiver dúvida, conversa com a gente aqui no chat, a gente responde agora, mais tarde, amanhã, a gente vai respondendo. Inclusive o próprio deputado pode entrar lá e responder também. Mas eu queria pedir para vocês que prestassem bastante atenção no que o deputado vai elencar agora, porque eu já li, reli de novo, não acreditei muito, e depois não acreditei que era tanta coisa. E poucas pessoas sabem o que Zé Silva já trouxe para Iturama. Então, você que está nos acompanhando, isso é uma matriz de quem faz administração, gestão moderna, como resultado. Então aqui, ó, isso está disponível, é público, né? Tem aqui de onde veio o recurso, a data, a situação, o que perdeu, por que perdeu. Então é o seguinte, desde que eu comecei como deputado, são 21.861.000. Para Iturama? Para Iturama. É coincidência com os 22 milhões aí que estão falando? Esse não é eu que tenho que explicar, né? Bom, esses recursos, eles são segmentados, né, por área, para agricultura, para saúde. E, evidentemente, como eu disse aqui, eu acompanho, por isso que eu sou um dos parlamentares que mais viabiliza recursos, porque realmente a minha equipe trabalha com competência para garantir com que os resultados possam chegarem aqui no município, né? Então, você vê, como eu disse aqui, só agora, depois que os recursos que estão para ser aplicados, colocar para funcionar. Então, deixa isso por último. Fala o que o senhor trouxe que está enraizado em Iturama. Não, nós podemos citar, por exemplo, quando você entra na entrada de Iturama, sabe por que o Sindicato Rural hoje tem uma sede digna para fazer reunião? Foi verba do senhor? Mais de 1 milhão, aquele centro da agricultura familiar. Lá funciona a Emater, lá funciona o sindicato, lá funciona o IF, lá funciona o IMA, a Secretaria da Agricultura. Tem um anfiteatro. Tem um anfiteatro, talvez acho que hoje o melhor anfiteatro que tem aqui. Eu considero que sim. Com certeza. Foi feito numa concepção de uma planta sustentável. Tem um designer, porque aquela construção eu fiz primeiro em Iturama, mas fiz mais em 6 cidades de Minas Gerais. Depois fiz um pouco menor em Carneirinho. É uma obra importante. Tem a unidade de saúde ali do bairro do corredor da Vila Cruzeiro, ali do bairro Cruzeiro, que atende vários, que é uma obra de destaque também. Do bairro Itália, que até o antes me levou para inaugurar, mas parece que até hoje tem uma cabeça de... hoje não está funcionando. Não está funcionando, né? E no hospital, né, o Hospital do Povo, né? Eu estive lá, o dia que eu entreguei um UTI móvel junto com o prefeito Anderson, cheguei lá, as pessoas... os apartamentos, tudo sem condição, aí foram 100 mil reais para comprar ar-condicionado, que até hoje também fala que estão adquiridos, mas também não estão instalados, né? Nas escolas,
quase mais de 250 mil reais ar-condicionado para colocar em todas as escolas, né? Estão adquiridos, eu sei que estão adquiridos, mas também não estão funcionando, né? Já entreguei aqui caminhão para apoiar a agricultura familiar, trator com implemento agrícola, inclusive agradecer, né, o Cleonaldo que falou essa asneira aí, mas fez uma grande organização para entregar o caminhão, entregar o trator, que basicamente estava perdido no final da gestão do prefeito Antônio, então esse caminhão-pipa, né? Devolver recurso, que era veículo para equipar para a Secretaria da Agricultura, o Vilmar era o secretário da Agricultura que pediu esse recurso. Custei para a saúde, né? No período da pandemia, né? Foram mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio, no tempo da pandemia. Naquele momento tinha que cuidar da vida das pessoas, o prefeito era o Anderson, esse recurso também pronto. O senhor aqui. mandou dinheiro para o hospital do Covid, é isso, né? Exatamente, quase 2 milhões e meio. Viatura para a polícia militar, para a polícia civil, UTI móvel, como eu disse, talvez, e foi muito marcante, que nós entregamos 3 dias depois, ela pôde salvar a vida das pessoas. UTI comum também para as pessoas. Foi pago um recurso que até você e o Anaésio me pediram ali para a PAI 250 mil reais. Isso foi pago no dia 10 de junho de 2022, não sei se esse recurso repassou. Em 2018, também 200 mil reais para a PAI, o prefeito antes, parece que um negócio não passou esse recurso também, sabe? Tem isso, quando destinam dinheiro, chega na prefeitura, o prefeito desvia? Acontece isso? Não, ele desvia a finalidade. Tem que tomar cuidado que não desvia. Não, isso, desvia a finalidade. Porque eu, como deputado, o recurso federal não posso passar para a entidade, tem que passar pela prefeitura. Então aconteceu com antes 200 mil, aconteceu que não repassou, 250 mil está a tempo, o prefeito pode repassar ainda, sabe? Não tem problema nenhum, mas foi pago em junho desse ano agora, né? Mas o senhor disse que, por exemplo, que o senhor não é um deputado daqueles que gritam, que vai para a rua, pega o megafone. Ô, fulano, cadê meu dinheiro? Já tá aí e tal, você não fez nada com ele. Ou você fez outra coisa. Quem que cobra? Ô, Carlito, na verdade... Quem deveria cobrar? Na verdade, quem deveria cobrar, na verdade, são... Quem está recebendo? Não, são os vereadores que fiscalizam a aplicação dos recursos municipais. Eu fiscalizo o presidente da República, o deputado estadual fiscaliza o governador, né? Então, o vereador e tudo isso que eu estou falando, a gente comunica formalmente. Né? Porque nós estamos sabendo o seguinte, por exemplo, nós estamos sabendo, hoje nós temos uma base de 5 vereadores que estão supostamente na oposição, e nós temos 7 vereadores mais um presidente que estão se dizendo o seguinte de posição, né? E a gente ficou sabendo que as emendas que eles têm direito, impositivas, dos vereadores, desses 7 vereadores, desses 8 vereadores, foram cedidas ao prefeito para ele fazer determinada obra. E não mais a vontade, não cumprir a vontade, não cumprir os compromissos que os vereadores têm, de certa forma, com as bases de cada um. Ô Carlito, mas o vereador sendo da base ou não significa que ele perde a sua responsabilidade de fiscalizar. Mas ele está concordando em não cumprir promessa de campanha para resolver um problema particular. Mas vamos voltar. Da promessa aqui do prefeito. Não, mas vamos voltar. Você perguntou das emendas de deputado federal. Uhum. Então, eu queria só fazer uma parábola, um mas comparativo. É importante eu destacar que eu sou um vereador em Brasília. Sim, é isso. Entendeu? Então, não é muitas pessoas entendem que não, mas isso. Não é porque meu partido votou 98% dos projetos do presidente Bolsonaro que eu não briguei com ele, educadamente, não é brigar e bem pra porrada, né? Briguei com o presidente Bolsonaro quando eu aprovei uma lei de ajudar a agricultura familiar que ele vetou, que ele não quis ajudar. Eu fui para o tribuna e briguei com ele. Deputado, o Brasil vai sentir falta do Bolsonaro? Vamos terminar só aqui. Entendeu? Só para a gente terminar em relação aos recursos, você me perguntou, por exemplo, as pessoas sabem o que tem na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nessa Universidade Federal, porque esses recursos que eu estou dizendo, os 21 milhões, nem todo recurso é passado pela prefeitura. Por exemplo, só na universidade, para ter um curso de agronomia para filho de assentado da reforma agrária, foram 2 milhões que eu tive aqui. Ou seja, Iturama recebeu 50 alunos de vários lugares do Brasil. Iturama que sonhava
Isso é lindo demais, né? Eu sonhava, eu pus a mochila nas costas e fui para Paraguaçu Paulista, fui para Goiânia fazer agronomia. Imagina eles fazerem agronomia aqui, sabe? Então, assim, eu já pude falar um pouco desses benefícios, né? Vai ficar à vontade aqui, ficar à disposição com você, com todos, para olhar esses recursos aqui. Mas aí você me perguntou se o Brasil vai sentir saudade do Bolsonaro? Sim. Olha, não vai não, Carlito. Vai não? Não vai não. Eu tenho muito respeito pelas pessoas e eles nunca me virão eu falar mal ou subir na tribuna, falar que é maldade, que é isso e aquilo. Eu fui vizinho dele 8 anos, morando no apartamento 203, ele no 403, a Tereza ministra. Ele teve uma das melhores equipes de ministros que eu já pude presenciar nos últimos 30 anos. Por isso que o Brasil é um gigante, mesmo com a pandemia. Para mim, faltou ao presidente Bolsonaro, e eu pude falar para ele, entre o primeiro e o segundo turno, quando fui convidado a um jantar com ele, e eu falei para ele que das dificuldades. Ele falou muito o que não precisava falar. Ele desconsiderou um momento muito cruel do mundo, que foi na época da pandemia. Então isso, imagina, um presidente da República, ele teria, mesmo que ele não quisesse vacinar... Na campanha ele pediu desculpas, né? Mas passou da hora. Palavra dita e tempo passado não volta mais. Ok. Você imagina, eu perdi um funcionário, um companheiro de equipe com menos de 40 anos. Quando a filha dele, fica arrepiado, quando a filha dele, ou o filho que está na minha equipe agora, vê o presidente, aquela imagem dele como se uma pessoa asfixiada, imagina quantas pessoas, nós perdemos mais de 600 mil pessoas, como que essas pessoas não sentiram a autoridade mais importante do Brasil fazer uma chacota, como se a pessoa com Covid estava ali sem respirar. Então são gestos, o Carlito, que a vida é mais importante do que tudo. Deputado, em 2020, quando começou o problema da pandemia, Covid e tal, de março a dezembro nós perdemos 30 pessoas daqui de Turama. De março a dezembro. Em 2021, nós perdemos 230. O senhor acha que não teve um erro? O senhor acha que o governo tinha que ter fechado o hospital de campanha? Era o momento de fazer isso e misturar todo mundo lá no Hospital do Povo, que estava misturado, isso foi constatado. Usava o mesmo raio-x, usava os mesmos médicos, todo mundo exposto. A gente perdeu grandes amigos. Eu tenho amigos aí que falavam, gente, mas todo dia você posta um amigo seu. Porque aqui todo mundo se conhece. Todo dia eu posto um. Carlito, durante a pandemia, nos primeiros meses, essa minha trajetória do cara da roça, que superei esse tanto de desafios, hoje, graças a Deus, sou respeitado no Brasil inteiro. No começo as pessoas me perguntavam, falavam, se você quer saber de agricultura, pode me procurar. Agora você quer saber de doença, de pandemia, de saúde, vamos procurar os profissionais da saúde. Ou seja, a ciência deixou com muita clareza de que o isolamento aliado a medidas de saúde da vacina, o Brasil, Carlito, atrasou, cada dia que se atrasava de não ter vacina, e nós vimos a CPI, tudo que aconteceu, cada dia você perdia, soma mais de 600 mil famílias, pessoas que perderam a vida, né? Então, evidentemente, você fechar unidade de saúde, quantas pessoas estavam abrindo até quiosque para atender, evidentemente que é totalmente errado, equivocado uma medida dessa, né? Agora, tecnicamente, quem tem que dizer isso, essa decisão, se fosse o presidente da República, o que eu faria? Presidente, você tomou essa medida baseada num laudo da ciência, dos médicos? Senão está errado. Não, eles disseram que o Conselho Municipal de Saúde autorizou, que não foi o prefeito. Tem alguma coisa errada. Mas olha, antes de tomarem posse, e o número deles foi 20, né? Eles anunciaram que tinham comprado 20 mil vacinas da Covid. Enquanto nem o governo brasileiro comprava a vacina da Covid, eles anunciaram, isso tem nos posts, que eles estavam comprando 20 mil vacinas através de um convênio lá com o Instituto Butantan. Isso, alguma cidade comprou vacina? Bom, Carlito, eu não sei dessa informação, né? Mas se tivesse efetivamente se compraram, evidentemente que é uma medida altamente acertada, mas eu não tenho esse conhecimento. Falamos de uma coisa, vamos falar da outra. O que o senhor espera do governo Lula? Porque
Pera. Nós estamos vendo, por exemplo, que a ex-presidenta Dilma está reivindicando o direito de dizer que ela quer indicar o presidente da Petrobras, né? O que o senhor espera do governo Lula? Bom, eu estive recentemente... Lula toma posse? Claro, opa. Estão dizendo que não. Eu estive recentemente, como vocês acompanharam, na Conferência Mundial do Clima com 200 países. Assim que eu cheguei, eu fui convidado, almocei com o embaixador da Alemanha. À tarde, tomei um café com o embaixador da União Europeia, que reúne todos os países europeus, e reuni com um desses países o embaixador da Noruega. Qual que é o sentimento do mundo? O Brasil estava isolado. Então o Brasil volta a conversar com o mundo. Então a expectativa é de um governo que ele cometeu todos os erros, tanto é que o ex-presidente foi preso, com certeza tirou muitas lições. Eu não entro na questão do poder judiciário, se ele é inocente ou não. Mas a expectativa é de um governo que vai recuperar o Brasil. Ontem a votação, 130 votaram contra e 366 votaram favorável. Isso vai aumentar? Vai aumentar. Vai aumentar? Com certeza vai aumentar. Eu acho que o governo, você vê, sem começar o governo, já tem 366 Deputado, votos. parece que o Brasil estava... Então, vamos lá. Então é o seguinte, vamos avaliar por área. Eu disse que na educação termina um governo cortando mais de 5 bilhões. Você pega as universidades, a UFO, por exemplo, de Uberlândia, parece que não tem dinheiro para comprar o copo descartável para comprar café. Você pega a agricultura, que é a nossa área, e que é um setor altamente grato ao presidente Bolsonaro, porque teve uma ministra extremamente competente, mas as taxas de juros subiram de 23% a 67%. Mas só no final do governo, né? E não, nos últimos 2 anos. E não tem dinheiro para os financiamentos, né? Então, com certeza vai ser um desafio, mas a expectativa é de um governo... Você acredita que o Brasil vai ser comunista daqui para frente? Primeiro que não existe mais comunismo no mundo, né? Isso foi época quando a gente era criança, né? Não existe mais comunismo. E o mundo hoje, as diferenças entre os países, especialmente um país com responsabilidade do Brasil, não tem nenhum risco, né? O risco que tem, que teve, né? Que a gente podia ter, e eu não vejo nenhuma perspectiva disso, é de uma intervenção militar. Você vê, eu saí aqui de Iturama, do colégio da Dona Sara aqui, escrevendo poesia, mais o William e outros colegas. Cheguei lá na universidade para publicar uma poesia minha, tinha que os militares saber se eu não estava falando mal, né? Hoje não, eu disse, fala o que você quiser. Inclusive é a era das fake news, né? Tem que tomar muito cuidado, tudo que publica nos grupos não é verdade. Então hoje nós temos liberdade, isso se chama democracia. Essa é a preocupação nossa. Eu sou um filho da democracia. Saí daqui, o cara da roça, nas diretas já eu estava em Goiânia, o Cleonel estava junto, o Norberto, o Gilberto, tantas outras pessoas que estavam lá. Evidentemente que eu era muito mais participativo desses movimentos. E hoje não, nós temos uma democracia consolidada, você fala o que quer, você critica, e nós não podemos retroceder. Então, nós temos muita convicção de que será um governo com muitos desafios, mas como eu ajudei a Dilma, ajudei o Temer, ajudei o Bolsonaro, eu vou ajudar também o presidente. Olha, e eu queria só frisar, gente, que isso aqui é um programa de entrevista, de perguntas. Eu estou perguntando e o meu entrevistado está respondendo. Eu não estou colocando o que eu penso, eu estou colocando o que eu tenho, às vezes, dúvida, ou que eu gostaria que esclarecesse. O governo estava muito calado, o governo estava muito mais próximo... Carlito, mas dizer também, uma coisa importante nessa pergunta. O Solidariedade, em Minas nós não apoiamos, nem o Lula nem o Bolsonaro. Não, pois é, eu apoiei a Simone. O senhor mandou uma ordem para nós e nós cumprimos. Apoiei a Simone Tebet. Sabe por quê? Para mim, todos dois não são o que o Brasil precisa. Mas eu nunca deixei de falar que eu sou agro. Se você for lá na minha fazenda, tem a sua foto na entrada e tem uma bandeira do Brasil. Sim. Mas eu queria dizer o seguinte... Eu também nunca vou deixar de ser o agro. É isso aí a gente sabe. Agora, mexeu com o agro, mexeu comigo. Mexeu com a gente. Mexeu com a gente. Agora, é o seguinte, o Brasil estava mexeu comigo, ontem, eu fui relator, às 10h23, terminei de aprovar o projeto... 10 da noite? Da noite, 22h23 da noite, o projeto mais importante da história para os produtores de leite do Brasil. Qual é? É uma política nacional onde
ter uma série de medidas, porque nunca teve essa política. Tem política nacional de saneamento, tem política nacional de saúde, mas não tinha para o produtor de leite. 3 pontos principais. Vai para o Senado, mas na Câmara já cumpriu nosso papel. Todos os compradores de leite, laticínio, cooperativo, vai ter que falar o preço do mês seguinte no dia 25. Dia 25 de novembro tem que falar o preço que vai pagar em dezembro. Ok? Então não é 40 dias depois que eu vou saber o preço. Segundo ponto. Que é pra gente se programar, né? Aí, não, você vai saber, por exemplo, se o preço estiver bom, eu vou poder comprar. Se eu incremento ração ou não. Ração, se eu compro e faço mais investimento. Segundo ponto, receber 40 dias depois, não, vai ser obrigado a pagar 15 dias depois que fechou o mês. Ok? Então, em vez de 40, 15 dias. Outra coisa, vocês lembram, antigamente, meu pai, por dia leite, o pai do Cleonaldo aí, né? A Cacisa, vinha aqui, comprava leite, todo mundo quebrou. Quebrou, moeu todos nós. Sim. Né? Então, por que é isso? Não tem um contrato, então vai ter que ser obrigado a celebrar um contrato. Né? Esse contrato, o produtor, que é a parte mais fraca da cadeia produtiva, ele vai ter a opção de não assinar o contrato, mas a indústria é obrigada. Né? Então esses 3 são os principais pontos. Né? Agora, claro, o produtor hoje, se ele for fazer um financiamento, ele não pode dar suas vacas como garantia, e nem a produção de leite. Por essa lei vai poder. É o único produto. Eu financio soja, a soja é garantia. Eu financio o milho é garantia. Só o leite que não podia. Era o patinho feio. Então vai poder dar o leite em garantia. Estou citando só 4 dos pontos que são principais nessa política nacional. E os nacional. pecuaristas? O senhor acha que... Claro que nós estamos falando de mercado futuro, carne, um negócio doido e tal. O senhor acha que o preço do boi ainda volta aos patamares ou vai ficar dessa forma que está? Bom, estou especulando, né? Primeiro, por que o preço do boi chegou nesse ponto? Eu estive, mas a Tereza, que é ministra, mais grandes empresas aqui do Brasil, fomos no Vietnã, na China, no Japão e também na Indonésia. Nós tínhamos 6 frigoríficos que vendia para a China, que é o chamado Boi China. Inclusive, o frigorífico aqui vende para países árabes, né? E hoje nós temos mais de 60 países vendendo. Quando começou a comprar o tal do boi China, onde o dianteiro do boi, com mais valor do que era o traseiro quando tinha aqui, o mercado ampliou. À medida que o Brasil, com Twitter do filho do presidente da República, falando mal do embaixador da China, a China fechar 3 dias de comprar do Brasil, nós perdemos 10 bilhões de prejuízo só da carne brasileira da briga do governo federal com a China. E quem sofre é quem produz, né? E aí as pessoas falam, mas ajudou muito. Ajudou, mas atrapalhou demais também. Né? Então, faz 4 meses que a arroba está em queda. Vai depender muito de como vai ser a relação do governo brasileiro com a China. Por que a China? A China é o maior comprador do mundo. A China, para vocês terem uma ideia, ô Carlito, uma região lá da China, uma província do tamanho de Minas Gerais, que tem em torno de 20 milhões de pessoas, lá tem 100 milhões. Então, onde tem um mineiro aqui, lá tem 5 chineses. E que ao começar a comer carne da paleta de gado, você imagina qual que é o potencial. Então, uma palavra mal falada de um presidente da República, perdemos 10 bilhões e pouco quando a... Só acredita que com o Lula isso não vai acontecer? E pera. Eu vou explicar por quê. Porque a gente tem percebido o seguinte, que os governos internacionais têm recepcionado e gostado da notícia do Lula presidente, a não ser a presidenta lá dos Los Hermanos, que é extrema-direita também, aquelas coisas todas, né? Mas o que nós estamos percebendo? A primeira grande tacada do Lula foi começar esse relacionamento, né? Foi lá, junto com vocês, lá nas Arábias, né? Mas, olha aqui, o ex-governador Geraldo Alckmin e atual vice-presidente, diplomado, ele vai ser secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Alckmin... Ministro. Desculpa, ministro. O ministro Alckmin vai ser a peça-chave desse governo? Olha, enquanto o Lula faz as relações públicas, o Alckmin bota a casa para funcionar? Olha, Carlito. Ajusta as engrenagens? Quando você primeiro você fez são 2 perguntas. A primeira, a expectativa do mundo, quando eu disse que eu fui almoçar com o embaixador da Alemanha, o primeiro-ministro alemão deverá vir na posse dia 1º. Sim. Ou seja, independente... O presidente francês também, parece. O Macron não sei, mas é um dos mais importantes. Independente
de como seja o governo para dentro, mas para fora. Essa relação ela é fundamental para a recuperação da arroba do boi. O Alckmin. Quais são os dois políticos com mandato hoje mais antigo no Brasil? Lula e Alckmin. O Alckmin foi meu candidato a presidente na eleição passada. Perdi votando no primeiro turno nele. Por que o Alckmin é importante? Ele foi governador, foi prefeito, não é de qualquer estado, foi de São Paulo. E hoje ele é o maestro que faz a harmonia dos ministérios, da equipe de transição do próximo governo. Quando ele faz isso, ele tira aquela... o seguinte, eu separo o presidente Lula, que foi eleito, do PT. O PT, se deixar, ele vai querer todos os ministérios para ele, que o Alckmin, na verdade, ele é esse contraponto. Né? Que até pouco tempo todo mundo estava sentando com o Alckmin podia ser o nosso presidente. Né? Então hoje, ao ser ministro da Indústria e Comércio, mas o ministro das Relações Exteriores, que é fundamental, tanto é que o presidente Bolsonaro teve que mandar um maluco, tá lá, um tal de Ernesto, cara, nem sei onde ele está hoje. Né? Ele falava mal de um embaixador do outro e os produtores rurais do Brasil pagavam a conta. Então, com a serenidade do Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio, e o nosso, não vou lembrar o nome do ministro das Relações Exteriores agora, que inclusive ele estava no exterior, é um grande diplomata, com certeza, só do Brasil conversar com os outros países, grandes perspectivas nós teremos de recuperar, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a questão do mercado da carne. O senhor diria que Lula e Alckmin são as duas últimas raposas da política? Porque, por exemplo, o Jânio e o Jango, acho que foram as mães dessas raposas, né? Juscelino e tal, depois vieram todas essas figuras que a gente teve, né? Especialmente no Congresso, e Temer ainda está vivo, né? Então é uma rapazona também, não é não? O presidente Temer, sabe, e aliás eu tenho um grande apreço por ele, sabe. Deputado, o senhor tem apreço por todo mundo? Que negócio que é esse? Não tem não. Cita Deus. Quem que o senhor tem aí alguma coisa contra aí? Fala pra gente. Eu não tenho estimação em nenhum. Agora o Temer pelos resultados que ele fez. Olha, desde que eu nasci, falo em reforma da Previdência, reforma administrativa e reforma tributária. Passou por Fernando Henrique, passou por Lula, passou por Dilma. E quem fez a reforma da Previdência foi o Temer. O único que conseguiu fazer uma reforma. Agora, pagou um preço caro, né? Pagou um preço caro. Agora, se o Lula não fizer a reforma fiscal, a reforma tributária, ele... Temer vai ser perseguido porque passou a perna na Dilma ou não? Não. A Dilma é o seguinte, ela foi cassada, não é nem por desonestidade, então ela não é processada. Foi cassada por falta de habilidade. O impeachment não é um processo de caçar um presidente ou não por desonestidade ou por roubar. Pode ser também. Mas a Dilma foi caçada por não ter habilidade de relacionar com o Congresso Nacional. É preciso ter um equilíbrio entre os poderes. E ela não foi capaz de fazer isso. Então, por isso. Agora, qual que é o meu apreço pelo Temer, né? Porque é muito diferente você ter um presidente que escuta o parlamento, escuta o Senado, escuta os deputados, do que é alguém que trata na botina. Lá em Brasília tinha uma cabeça de burro também enterrada lá? Como é que é ou não? Que aqui em Turão parece que tem algumas cabeças aí enterradas, né? Não acredito que isso tenha em Brasília, não, sabe? Eu acredito que essa lição que nós passamos nessa eleição, e para mim ontem nós viramos uma página importante de dizer que nós não precisamos de discussão e de briga, nós precisamos de união. Então, quando uniu ontem os deputados da base do presidente Bolsonaro, com os deputados que estão na base do presidente eleito, aprovam a medida, dando ali 145 bilhões para pagar R$600 para pobres, para ajudar o presidente que está saindo, fechar suas contas, e o próximo presidente dá um ano para ele. Aliás, nós demos 6 meses. Até o dia 23 de agosto do ano que vem, o Lula tem que apresentar uma proposta de recuperação fiscal do Brasil. Mas no próximo mandato, a grande maioria, uma grande parte dos deputados são bolsonaristas, né? Mas e aí, como é que vai ser isso? Não, mas essa grande parte já votou com Lula ontem. Não, mas eu falo os novos deputados. Sim, mas... Ou os novos continuam os mesmos? Qual que é essa estatística? Quantos são novos mesmo? É em torno de 40% que foi renovação. 40%? Mas você já vê ontem esse gesto, né? De 130 só que votaram contra.
porque o próprio líder do governo liberou e votou favorável à PEC. E ele vai estar lá, o Ricardo Barros. Né? Então, ontem foi o gesto de que é preciso união. Passou a eleição, o nosso partido tem que ser o Brasil. Né? Agora, se o Lula mandar um projeto ruim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater no projeto, não vou votar. Como eu votei 98% dos projetos do presidente Bolsonaro, mas eu citei o da agricultura familiar que ele vetou, eu bati. Né? Ou seja, eu não tenho compromisso de votar nos projetos do presidente, eu tenho compromisso de votar nos projetos do Brasil. Aí, parabéns, entendeu? deputado. Eu acho que é isso que nós precisamos avançar. Como eu disse aqui, o deputado ele tem que fiscalizar, independente dele apoiar os projetos do presidente ou não. O vereador ele tem que fiscalizar o executivo municipal, todos os vereadores, independente dele ser da base ou não do prefeito, entendeu? Nós estamos chegando, nós temos uma notícia ruim, claro que eu vou brincar, né? Porque o pessoal tá me chamando de Faustão, porque eu atropelo as perguntas e faço duas ao mesmo tempo, né? E o Faustão acabou de demitir todas as bailarinas, gente. O que é isso? Não sei o que vai acontecer com o programa do Faustão. O que vai acontecer com o Iturama, deputado? O Solidariedade realmente quer ter um candidato a prefeito? Solidariedade quer ser prefeito de Iturama? Ô, Carlito, antes do Solidariedade, o ituramense, né, o cidadão, que as pessoas falam que tudo que eu plantei aqui foi tão bom que prosperou para Minas e para o Brasil, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de ter um prefeito que não perca os meus recursos. Eu posso citar Campina Verde do lado aqui, que hoje é uma alegria, 14 obras em andamento, 5 milhões agora, só para a gente entregar agora, né? Então, assim, eu tenho um sonho de ter, não estou criticando, né? Mas eu tenho divergências políticas com o prefeito, e por isso ele não tem muito interesse em cuidar desses recursos meus, não sei se não tem, ou às vezes a equipe dele não consegue fazer isso, né? Mas eu tenho um sonho de ter um prefeito. Vivi esse sonho com o Anderson, tanto é que eu coloquei mais de 20 milhões aqui, perdemos a metade, né? Tanto é que depois da eleição eu continuo sendo amigo antes, nós somos do rádio juntos, né? E o Solidariedade, sim, nós estamos preparados, e nós temos nomes, né, para serem prefeitos aqui. Nós temos você, temos o Paulinho, e temos outras pessoas que são do partido que poderão, sabe, colocar o nome à disposição e terá o meu apoio. O senhor acha que uma dupla Carlito e Paulinho, Paulinho e Carlito é uma dupla boa, deputado? Me contempla tranquilamente. Contemplo tranquilamente. Deputado, se tiver alguma coisa engasgada, ou, como dizia Ronaldo Alves, né, os microfones estão à sua disposição para as suas declarações finais. Eu queria que o senhor olhasse nessa câmera aqui, ó, e conversasse com os internautas, com quem está nos assistindo. Abre seu coração pra gente. Pessoal, a abertura do lado esquerdo do peito aqui, não tem nada engasgado. Vocês imaginam, quem eu falei inicialmente, que eu não tinha perspectiva nem de estudar, nem de ter um registro de nascimento. 4 mandatos. Um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, fui presidente da Emater 8 anos, fui secretário de Estado de Agricultura e do Trabalho do Estado de Minas, e não é de qualquer estado, é de Minas Gerais. E agora, no 4º mandato, então eu só tenho que agradecer, e agradecimento de política é isso, é tomando decisões fortes, contundentes e viabilizando políticas públicas. E tem outra coisa, Carlito, nós não falamos, né? Um dos parlamentares que mais aprova leis no Congresso Nacional, que muda a vida das pessoas. Você tem uma ideia, o presidente que sai agora, o Bolsonaro, foi 28 anos deputado, nunca aprovou uma lei. Só na pandemia eu aprovei 4 leis da minha autoria. Uma delas, Carlito, que garantiu durante a pandemia, e aqui inclusive, que as escolas entregassem alimento, a merenda escolar, para 42 milhões de famílias todos os dias. Você imagina, aquela pandemia, todo dia 42 milhões de famílias receber ali a merenda escolar adquirida da agricultura familiar, grande parte, de um projeto da minha autoria. Eu nunca pensei que eu pudesse ajudar tantas pessoas como eu ajudo. Isso é possível através da política. Eu sou muito grato por isso e pode ter certeza, pode faltar muita coisa no Brasil, mas não vai faltar o meu compromisso, os meus princípios morais e éticos e o meu trabalho para mudar esse país. Muito bem. Papo com o Carlito, uma baita de uma honra. Quem esperava que não fosse uma entrevista inusitada, tá aí. Eu achei que estou satisfeito. Claro que a gente tem que deixar alguma coisinha para depois, para o deputado voltar, né? Para a hora que ele já tiver. Não, Carlito, mas tem muita coisa para voltar. Não falei nem de 10% do trabalho, não. Tá vendo? Pera. Então. Tem muito resultado, muita lenha para queimar aqui, viu?
Então, mas o senhor já queimou umas lenhas no passado, porque o Anderson, ex-prefeito, estava no Solidariedade. Por que ele passou pelo Solidariedade? O que ele queria no Solidariedade? É uma boa pergunta fazer para ele, né? Aí, ó, tá vendo? Esse aqui é trevão. Tem Não, saída pra tudo quanto é não lado. é saída não, isso é verdade. Mas eu acho que a resposta é essa mesmo. É mais ou menos por aí. Papo com o Carlito. Eu queria agradecer muito alguns amigos. Eu vou falar o nome Antônio, para que não peguem o apelido. Andréia, Marquinho, todos os Joãos, todas as Marias, que são nossos amigos particulares. Teve um até que falou, Carlito, vai lá com a camisa mais clara, porque no podcast passado eu estava com a camisa um pouco escura, mas ele era para dar um tom sombrio mesmo, porque a moça que veio aqui, ela fez umas declarações assim, bombásticas, né? E a gente vai aceitando o toque de vocês, e é isso, a gente vai construir esse podcast dessa forma. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu fiquei meio cabisbaixo. O deputado chegou aqui, já deu 4 pauladas na minha cabeça, me corrigiu em algumas coisas, né, deputado? Foi assim ou não foi? Nenhuma, né? Foi 4 Carlito, pauladas. o caminho ensina quem caminha. Como eu caminho demais, você tem muita pedra, né? Você vai machucando os dedos, a canela, aí você vai... Mas só recebe paulada quem coloca a cabeça à disposição. E eu vou fazer em março do ano que vem 60 anos e estou disposto a continuar aprendendo nessa vida. A gente não pode mudar, é o seu íntimo, tudo aquilo que você tem como valor, que seja de família, profissional e tudo mais. E eu digo que as pessoas não me mudam, mas elas me melhoram. E é isso que eu desejo a todos vocês. Eu queria agradecer a nossa equipe, e eu vou ler para não errar os nomes. Olha aqui. Tem jeito de passar o nome lá na tela, lá não? Não tem. Vamos modernizar esse trem, então. Aqui tá meio precário ainda, deputado. Estamos investindo. Primeiro, Carlito, parabéns. Eu achei um negócio aqui, já que... Pera aí, né? Parabéns à equipe, viu? Que tá aí nos bastidores aí, que fez todo o design e preparou aqui. Moderno pra valer, viu? É o Henrique, que é o Rick, o Julian, o Paulo, o Maxwell, que é o nosso cabeça, é o nosso professor Pardal aqui, e o Kaique, são pessoas extraordinárias. E todos vocês que estão aí, têm acompanhado, esse é só o nosso 3º programa, e nós não fechamos o ano ainda não. Toda semana, Carlito? Toda semana, toda quinta-feira, e eu acredito que quinta-feira nós temos uma sessão pancada das boas. Que rufem os tambores. Eu toco essa musiquinha, viu, deputado? Semana que vem, sessão pancada. Vamos ver se a gente consegue trazer uma pessoa aqui. Vai ser de arrancar pica-pau do oco. De novo, agradecer a Valesca, minha esposa. Carlito e Valesca passou a ser uma marca. A gente tem aqui, inclusive, o nosso boné. Esse boné é para doar para quem vem. Fala que leva o boné no final, não? Deputado, pelas pancadas que o senhor me deu hoje, só vai ter que comprar. Aqui, CV, Carlito e Valesca, virou marca. Eu vou comprar o boné e levo a silagem. A nossa união é uma grande marca também. Eu te amo muito, viu, Valesca? Eu chamo de Morena, nem consigo falar Valesca. Meu filho Arthur, o senhor estava falando de família, né? Meu filho Arthur, meu filho Gabriel, meu mimo, a Isabela, minhas cunhadas, minhas irmãs, vixe, ato falho, minhas sobrinhas, todos que acreditam ou desacreditam, todos que tenham avanças ou desavenças com o Carlito, a gente está procurando melhorar. Eu queria agradecer de novo e continuar agradecendo é o que eu vou fazer. Deputado, muito obrigado. De coração. Valeu, Carlito.